Eu não acho que o problema das pessoas seja ter poucas ideias. Eu acho que o problema tá, na verdade, tentar fazer tudo ao mesmo tempo e perceber que criar conteúdo não é só apertar o REC. Quando alguém fala ou pensa, eu quero gravar um vídeo, acha que é uma coisa simples, acha que é um passo só. Ou, num primeiro momento, pode vir só um passo realmente na cabeça. Mas, na prática, isso envolve uma sequência de decisões. Então, se você começa a gravar sem uma preparação e sem, de fato, seguir essa sequência, você vai tentar roteirizar, pensar no enquadramento, pensar nas cenas, pensar no áudio, pensar na sua câmera, tudo isso enquanto você está gravando. E aí tudo isso vai virar um bloco único gigante na sua cabeça e você vai travar e não vai conseguir gravar e não vai conseguir sair do lugar. E aí que tá a questão. Muita gente interpreta isso como ideia ruim ou falta de criatividade, quando na verdade o que tá acontecendo é não seguir um sequencial que realmente faça sentido para a criação de conteúdo. Porque criar bem não é um momento, não é um insight. Ele é um fluxo e ele depende desse fluxo. E esse fluxo não é bagunçado, ele precisa seguir umas etapas. E essas etapas, elas também não precisam ser rígidas, então a gente também precisa entender um equilíbrio nesse meio do caminho. Hoje eu penso na criação como 4 etapas distintas e muito claras. E isso mudou a forma como eu executo qualquer coisa, seja um vídeo para mim, seja um vídeo para um cliente. A primeira etapa é onde eu tô mais aberta, onde eu vou escrever, eu vou consumir minhas referências, eu vou entender o que eu quero, aonde eu quero, o que tá vindo, eu vou rascunhar tudo que tiver vindo de ideias, sem pensar se isso realmente pode virar algo ou não, ou sem pensar já no roteiro, sem pensar já na edição. Ideias. Ideias simplesmente serem ideias. Depois disso, vem um segundo momento, que é um momento já de mais construção, onde eu vou ler todas as minhas ideias, ler o meu banco de ideias, entender quais ideias estão fazendo mais sentido, quais ideias elas já estão um pouquinho mais estruturadas, em que eu consigo, de fato, olhar para elas, tirar desse etéreo dessas ideias, que elas ficam um pouco aqui. Eu tenho a sensação que quando a gente tem uma ideia, ela tá um pouco aqui em cima. Quando a gente pega ela e materializa ela em algo, a gente consegue visualizar o que de fato ela pode se tornar. E esse momento da materialização, ela começa a acontecer agora, na segunda etapa, onde você pega essa ideia e transforma ela em tópicos, transforma ela num voice-over, transforma ela numa linha de raciocínio, transforma ela de fato num storytelling e o que você quer comunicar para sua audiência, principalmente quando o assunto é criação de conteúdo. Aí vai entrar um terceiro momento, que é um momento que poucas pessoas respeitam, mas que é um momento de validação dessas ideias e que eu considero extremamente importante. É o momento que essa ideia já decantou, o que você escreveu da estrutura dessa ideia também já decantou. Então você já se distanciou um pouquinho dessa ideia. E aí sim você consegue olhar com muito mais critério e realmente analisar o que você construiu, o que tem ali, o que foi construído, qual que é a ideia, qual que é esse storytelling, ele tá de fato fazendo sentido? Preciso tirar alguma coisa? Preciso colocar mais coisa? O quê? E aqui vem mais um bloquinho daquele momento que eu falei lá atrás, da materialização da ideia, que é quando ela tá saindo daqui e se tornando algo. Só depois dessas 3 etapas vem a 4ª etapa, que é a etapa de execução. Quando você passa por essas 3 principais etapas, você consegue chegar na sua execução com tudo muito mais organizado. Então agora você não tá mais tentando decidir ao mesmo tempo que grava qual ângulo, qual enquadramento, o que você vai falar, como que você vai fazer. Essa história tá realmente fazendo sentido? Porque tudo isso já foi decidido lá atrás. Então você tá um passo na frente. Na verdade, vários passos na frente. E aí que tá a chave. A técnica, ela vai entrar como um suporte e não como um grande bote salva-vidas para tentar te tirar daquele caos do roteiro que nem existiu. E esse erro é muito comum. Não fazer uma boa pré-produção, não trabalhar bem o seu roteiro para chegar na produção e gravar uma boa produção, ter um bom material bruto. E ficar sempre com essa ideia de na edição eu resolvo. Não, na edição qualquer coisa eu dou um jeito. E não necessariamente na edição a gente consegue dar um jeito.
E quando você consegue separar esses momentos, você consegue ter muito mais clareza do seu processo. Ele vira um processo muito mais fluido, ele vira um processo muito mais leve. Então você tem um processo agora de abrir, construir, validar e executar. E não só preciso gravar um vídeo. São coisas bem diferentes. Você para de depender de uma inspiração e de um insight tomando banho e passa a entender qual parte do processo você tá. E só o que você precisa resolver naquele momento. Isso tira um peso enorme, então ele deixa de ser eu preciso gravar um vídeo pra eu só preciso resolver o roteiro agora, ou eu só preciso documentar as minhas ideias agora, e passa a ser muito mais simples. E no fim, não é sobre ter uma ideia incrível e invencível, é sobre ter uma ideia boa o suficiente e conduzir ela bem em todas essas etapas até que ela vire algo que realmente funcione. Isso não tem a ver com talento ou com dom. Isso tem muito mais a ver com prática, com tentativa, com colocar isso no seu dia a dia e incluir esse método que vai fazer a sua criação de conteúdo ser muito mais fluida, ser muito mais leve. Quando você entende esse processo e esse processo separado por etapas, principalmente, você para de travar no início da etapa ou no final da etapa e diminui muito as chances de frustração também, porque você começa a entender aonde pode estar o seu erro durante a etapa, você consegue resolver esse erro e não só ficar frustrado porque não gravei um vídeo bom. Não, será que a ideia não estava lapidada o suficiente? Será que eu passei por todas as etapas? Então a gente para de olhar para o processo criativo com essa ideia de que precisa ter um dom ou precisa ter um talento. Na verdade, você precisa praticar. E praticar numa sequência, praticar numa etapa, praticar coisa por coisa, até que você se torne bom naquilo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, que vem mais aí!